pandemia de Covid-19 exigiu sérias modificações em nossas rotinas, como o distanciamento físico, o uso de máscaras e a intensificação de medidas de higiene. Todas são necessárias e essenciais para a contenção do vírus, uma vez que a transmissão ocorre pelo contato direto com pessoas infectadas. Embora saibamos da necessidade do isolamento, a solidão, consequência de tal medida, pode provocar emoções e sentimentos negativos que nos causam sofrimento psíquico. Nesse sentido, enquanto profissionais, podemos executar algumas ações e cuidados diante da situação de restrição e de impedimento de visitas a pacientes hospitalizados. Neste quarto episódio, vamos falar sobre como você, profissional de saúde, deve agir frente a pacientes com Covid-19 e seus familiares. Sabemos que esse momento de pandemia é um período delicado, em que as pessoas sentem falta de conseguir controlar as suas emoções frente às incertezas do futuro. O toque muitas vezes é terapêutico, uma vez que reflete aproximação e cuidado com o paciente. No entanto, diante da necessidade de manter-nos afastados, algumas atitudes simples nos ajudam a continuar expressando os nossos sentimentos e emoções, mesmo distantes fisicamente. Posicionar-se na altura dos olhos da pessoa e falar de modo pausado, com tom audível, chamando-a pelo nome e demonstrando interesses nos relatos por meio da expressão facial são algumas ações fundamentais. O sorriso, o olhar e a postura acolhedores, a exemplo de não cruzar os braços e deixar o corpo direcionado e posicionado para o ouvinte, são atitudes que precisam estar interiorizadas à nossa prática. Nos casos de infecção, antes de informar o familiar sobre a necessidade de restrição ou proibição de visitas, é importante acolhê-lo de uma forma empática e respeitosa em um ambiente próprio. Se possível, um local sem movimentos, barulhos e trânsitos de pessoa, para que esse familiar ele se sinta confortável em expor as suas dúvidas e as suas angústias. Logo, o profissional deve se mostrar disposto a esclarecer as dúvidas e auxiliar no sofrimento nesse momento. Além disso, é importante destacar, quando possível e de forma clara, sobre como se dará o funcionamento do serviço para onde o paciente foi encaminhado, normas e rotinas e como o familiar poderá obter as informações sobre o seu familiar nesse período. Forneça informações se você as tiver, não forneça falsas informações. Não faça falsas promessas ou dê falsas garantias. Seja honesto sobre o que você sabe e sobre o que você não sabe, se expressando com frases do tipo: "Eu não sei, mas eu vou me informar sobre isso para você. Eu farei de tudo para a boa recuperação de seu familiar." Dessa forma, evite frases com sentido de falsa tranquilização ou generalização do que o usuário está lhe dizendo, não falando frases como: "Não precisa ficar com medo. Amanhã estará tudo bem." Pois falando assim, você desvaloriza e deixa de acolher um medo ou um sentimento que o usuário possa estar vivenciando nesse momento. Forneça contatos de profissionais e serviços e explique em quais situações eles devem ser acionados. Assim, além de evitar a superlotação desnecessária de serviços, você fornece uma ferramenta de vínculo e de segurança para o paciente. Atualmente, o excesso de informações está potencializando os sentimentos de angústia e de apreensão. Desse modo, é fundamental orientar o familiar a buscar fontes de informações oficiais, com notícias que tenham fidedignidade e baixo grau de sensacionalismo, priorizando
informações da Organização Mundial da Saúde e os boletins locais das secretarias municipais de saúde. Ademais, ofereça o acesso à assistência à informação de maneira justa e sem discriminação, sempre com respeito à cultura, à idade e ao gênero da pessoa. Muitas vezes, para que os familiares compreendam as ações tomadas, é necessário o esclarecimento das razões do isolamento. É importante compreendermos que, mesmo que para nós, profissionais, a necessidade de medidas de isolamento seja clara, muitas vezes o familiar pode não possuir essa compreensão. É fundamental que fique claro ao familiar que o paciente estará sob cuidados de outra equipe do local para onde o paciente foi encaminhado, que também é atenciosa, competente e que se dedicará à recuperação e alta do paciente. As pessoas que passaram por um evento crítico podem estar muito tristes, ansiosas ou confusas. Outras podem culpar-se por coisas inevitáveis que aconteceram. Dessa forma, ficar calmo e mostrar compreensão pode ajudar as pessoas abaladas a se sentirem mais seguras, protegidas, compreendidas, respeitadas e atendidas. É relevante falar pausadamente, com tom audível e de forma objetiva, sem usar termos técnicos. Além disso, os momentos de silêncio devem ser respeitados, pois a ausência de fala também é um tipo de expressão do indivíduo. Lembre-se que o desespero e pânico fazem com que as pessoas tenham dificuldades em concentrar-se por muito tempo em uma atividade ou fala. Por isso, procure evitar grandes discursos e ofereça um espaço baseado na escuta. Um outro ponto importante é evitar julgamentos implícitos e explícitos, expressos em falas como: "Você não deve se sentir assim", ou "Você deveria se sentir sortudo, pois está tudo bem". Não interrompa ou apresse a história de alguém olhando no relógio, por exemplo. Também, não pressione ninguém a relatar o que aconteceu. Deixe o diálogo fluir naturalmente e demonstre que você está ouvindo por meio do olhar atento ou de palavras ou sons que denotem atenção, como entendo, compreendo. Em situações de extremo estresse e notícias difíceis de serem absorvidas, algumas pessoas podem ter a sensação de que estão delirando ou de se sentirem desconectadas do ambiente circundante. Nesse caso, procure ajudar a pessoa a fazer contato com o ambiente atual, pedindo, por exemplo, para ela pisar e sentir os seus pés no chão, tocar os dedos ou as mãos em seu próprio colo, ou até mesmo se concentrar na própria respiração. Por fim, ajudar com responsabilidade também significa cuidar da sua própria saúde e do seu bem-estar. Como cuidador, você pode ser afetado pelo que vivencia em seu trabalho. É importante prestar atenção redobrada ao seu próprio bem-estar e ter certeza de que você esteja em boas condições físicas e mentais para ajudar outras pessoas. Cuide-se para poder cuidar melhor dos outros.